Vem cá, você já percebeu que algumas pessoas passam pelos mesmos problemas que você e parecem lidar muito melhor com eles? Já reparou que existem pessoas que enfrentam perdas, dificuldades financeiras, doenças, relacionamentos complicados, jornadas de trabalho exaustivas e ainda assim conseguem manter uma certa leveza, enquanto outras, mesmo tendo uma vida aparentemente boa, vivem cansadas, irritadas, ansiosas e emocionalmente esgotadas. E se eu te dissesse que talvez a felicidade não seja apenas uma questão de sorte? E se eu te dissesse que a ciência está descobrindo que o nosso cérebro pode ser treinado para perceber a realidade de formas diferentes? Talvez isso pareça até autoajuda, mas não é. Talvez você pense, se fosse tão simples assim, eu já teria resolvido todos os meus problemas e estaria numa vida leve. Mas o que você faria se descobrisse que existem pesquisas em psicologia, neurociência, psiquiatria e até estudos sobre o funcionamento do cérebro, mostrando que pequenas mudanças de comportamento podem alterar a forma como você sente, pensa, reage ao mundo e a todo o resto, e a muito mais coisas. E tem mais. Você sabia que a gratidão não é apenas uma virtude religiosa ou filosófica? Que a atividade física pode funcionar como uma das ferramentas mais poderosas na sua saúde mental, que relacionamentos saudáveis funciona como uma das ferramentas mais poderosas para a sua saúde. Literalmente, relacionamentos saudáveis modifica a química do cérebro. Ainda tem mais. Que dormir preocupado altera o funcionamento do organismo e que muitas das emoções que você acredita fazer parte da sua personalidade são, na verdade, padrões automáticos que o seu cérebro aprendeu ao longo da vida. Talvez a pergunta mais importante deste vídeo seja: será que você é realmente quem você acredita ser? Ou será que você é o resultado das histórias que contou para si mesmo durante anos? Hoje, nós vamos mergulhar em um assunto fascinante. Vamos falar sobre a ciência da felicidade. Mas não daquela felicidade vendida em frases prontas, filtros de redes sociais ou promessas milagrosas. Vamos falar da felicidade estudada por pesquisadores, psicólogos, neurocientistas e médicos. Vamos entender por que o nosso cérebro parece ter uma tendência natural a perceber mais as ameaças do que as oportunidades. Por que algumas pessoas ficam presas no sofrimento. Como nossas emoções influenciam o nosso corpo. Como o corpo influencia as nossas emoções. Porque os nossos relacionamentos podem nos adoecer ou então vir a nos curar. E principalmente, quais práticas simples e cientificamente estudadas podem ajudar a construir uma vida emocionalmente saudável. Eu quero te fazer um convite. Assista este vídeo até o final, porque a última reflexão deste vídeo talvez seja o mais importante de todos. Ela pode mudar a forma como você enxerga a felicidade, a saúde mental e até a sua própria história. E enquanto você assiste, eu quero que participe dessa conversa. Escreva aqui nos comentários o que é felicidade para você. É um sentimento? É uma conquista? Ou será que você acredita que a felicidade é uma escolha? Talvez você acredite que seja uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista e analista corporal. E este é o canal Corpo Consciência. Um espaço onde a psicologia, a psicanálise, a neurociência e a experiência humana se encontram para transformar conhecimento em ferramentas práticas para a vida. Então, prepare aí um café ou um chazinho quente, respire fundo e vem comigo. Porque talvez a felicidade não seja o que você passou a vida inteira acreditando que fosse e correndo atrás dela. A psicologia contemporânea, ela nos traz e reúne conceitos integrativos absolutamente decisivos. A psicologia positiva, a ciência da felicidade, a inteligência emocional e a neurociência afetiva. Eles trazem pontos de contato com a psicanálise, que nós vamos nos aprofundar na base literária e científica nesse vídeo. Em falando de psicologia positiva, eu quero lembrar
que ela não é apenas o fato de você manter pensamentos positivos. Um dos maiores equívocos é acreditar que a psicologia positiva significa ignorar os sentimentos. O fundador deste campo, Martin Seligman, defendia justamente o contrário. A ideia de que a psicologia havia se tornado extremamente competente em estudar doenças mentais, mas ainda não sabia relativamente o pouco sobre o que faz as pessoas florescerem. Ela busca, a psicologia positiva, ela busca responder perguntas como: o que gera a resiliência? Como desenvolver o propósito? Como cultivar emoções positivas sem negar as negativas? E o que é que fortalece os relacionamentos? Na psicologia, na psicanálise contemporânea, isso dialoga bastante com a ideia de fortalecimento do ego e desenvolvimento da capacidade simbólica. A ciência da felicidade, trazida pelo professor Tal Ben-Shahar, popularizou uma visão prática sobre a felicidade. Ele propõe que a felicidade não seja entendida como uma euforia constante, mas como um estado de bem-estar, sustentado por múltiplas dimensões. Na verdade, ele nos mostra que para nós estarmos felizes, nós temos 5 pilares. O bem-estar físico, que envolve um bom sono, uma boa alimentação, atividade física e trazendo a saúde em geral. A neurociência demonstra que exercício regular aumenta fatores neurotróficos, melhora a neuroplasticidade e reduz sintomas depressivos. O segundo pilar seria o bem-estar emocional, que se configura na capacidade de reconhecer, aceitar e regular as emoções. Não significa controlar ou eliminar sentimentos. Segundo Daniel Goleman, envolve autoconsciência, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. A literatura mostra que pessoas com maior inteligência emocional apresentam melhores indicadores de saúde mental. Existe também o bem-estar intelectual. Refere-se à curiosidade, à vontade de aprendizado contínuo. O nosso cérebro, ele foi moldado para explorar novidades, aprender idiomas, músicas, leituras, hobbies. Isso estimula as redes neurais relacionadas à recompensa e à plasticidade cerebral. Existe também o bem-estar relacional. Eu sempre digo aqui nesse canal que nós somos seres humanos relacionais. Então, talvez seja o fator mais estudado atualmente. O famoso estudo da Harvard acompanha pessoas há mais de 80 anos. Uma das principais conclusões que eles chegaram é a qualidade dos relacionamentos, que é um dos maiores preditores da felicidade e que traz longevidade e muitas outras coisas. Nós, inclusive, temos um vídeo neste canal que fala mais aprofundadamente sobre isso. Eu vou deixar o link aqui para que vocês depois vejam sobre esse assunto. É muito interessante. Nós também temos o último, mas não menos importante, o bem-estar espiritual. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando necessariamente de religiosidade. O bem-estar espiritual, ele pode envolver um propósito, uma transcendência, uma conexão com algo maior ou até valores pessoais. Diversos estudos associam um sentido existencial à redução no risco das depressões. Aqui, nós também vamos falar sobre o analfabetismo emocional. Esse conceito, ele é extremamente interessante. Aqui, nós podemos dizer que ninguém nunca nos ensinou a nomear as nossas emoções. Por isso, nós possuímos um forte respaldo científico que deixa um conceito, que nos dá um conceito chamado granularidade emocional. Desenvolvido pela psicóloga Lisa Feldman Barrett, ela demonstrou que pessoas capazes de diferenciar as suas emoções com precisão apresentam melhor regulação emocional. Por exemplo, em vez de apenas dizer eu estou mal, uma pessoa emocionalmente alfabetizada consegue perceber que está mal, porque está frustrado, decepcionado, envergonhado, ou ansioso, ou porque foi rejeitado, ou está ressentido, sobrecarregado, ou até culpado. Quando a maior parte desse vocabulário emocional, ele melhora
né, nós conseguimos usar ele, verbalizar, nós também conseguimos organizar as respostas emocionais adaptativas da vida. Aqui, nós vamos deixar claro que a explosão emocional não surge do nada. Essa parte, ela conversa diretamente com a neurociência e a psicanálise. Imagine uma sequência. Primeiro, você tem um incômodo. Aí, você percebe um desconforto. Com esse desconforto, aparece uma certa impaciência, irritabilidade, raiva e hostilidade. Então, você, bum, explode. A maioria das pessoas só percebe a última etapa. A neurociência mostra que a ativação emocional começa em estruturas como a amígdala cerebral e pode ser modulada pelo córtex pré-frontal. Quanto mais consciência existe dos estados intermediários, maior a capacidade de interromper esta escalada emocional e impedir que você chegue à explosão final. Também, nós podemos perguntar como é que nós vamos reconhecer esta escalada. E aqui, nós podemos, por exemplo, fazer um diário emocional. Será que isso funcionaria? Porque sim, quando nós aprendemos a ler e a escrever, nós aprendemos lendo e escrevendo. É aquela didática de passar na lousa e fazer a gente copiar. É a didática de nos dar livros da literatura para que nós possamos ler, interpretar e compreender. Da mesma forma, seria as nossas emoções. Sim, existe um respaldo em pesquisas sobre escrita expressiva, monitoramento emocional, o mindfulness, que é a coisa mais excelente que eu já vi para nos manter aqui na realidade, no consciente, no agora, impedindo dessa forma a ansiedade ou a depressão, e a terapia cognitiva comportamental, o TCC. O psicólogo James Pennebaker, ele demonstrou benefícios da escrita regular sobre eventos emocionais. Ele fala sobre um diário emocional simples, que pode conter situações, emoções, intensividade, pensamento e resposta. Por exemplo, na situação, você pode colocar uma reunião difícil que você terá que ter nesse dia. E aí, depois, você pode colocar no seu diário sobre qual emoção você sentiu nessa reunião. Ansiedade, medo. E vai me colocar também a intensidade desta ansiedade, por exemplo. 8, 9, 10. E aí, você vai colocar o seu pensamento. Como foi essa reunião para você? Foi um fracasso? Foi fenomenal? Você alcançou o seu desejo? Você ultrapassou? Ou acabou nem conseguindo fazer ao que se deu para fazer? E aí, você vai colocar a sua resposta. Por exemplo, acabei ficando em silêncio a reunião inteira. Após algumas semanas colocando todos os seus padrões, vai surgir aí um padrão específico. E é exatamente isso que vai conseguir descrever qual o seu padrão emocional e você vai começar a perceber intelectualmente todas as emoções. Qual situação a gente vai resolver? A gente viu no exemplo dado aqui acima. A situação foi uma reunião difícil. A emoção que apareceu foi ansiedade. A intensidade, por exemplo, foi 8. A pessoa conscientizou-se por causa dessa ansiedade máxima que iria fracassar e, como resposta, ela acabou ficando a reunião toda em silêncio, mesmo tendo o arcabouço para poder ajudar e fazer a sua função, certo? E aí, com essas informações, você sabe que para ficar em silêncio numa reunião importante, em que valeria a pena você colocar a sua opinião, você precisou primeiro passar pela ansiedade, pela aquela intensidade e acreditar que iria fracassar até chegar no final. Quando você não faz esse diário, você acaba só percebendo que você sempre fracassa. Quando você faz o seu diário, você acaba percebendo que a ansiedade te levou ao pensamento de fracassar e o pensamento de fracassar te levou ao cume de ficar em silêncio. Entendeu? Como a gente faz para conseguir, em outras situações, agir de forma diferenciada, interrompendo isso cada vez numa escala menor. Ou seja, apesar da reunião ser difícil, apesar de eu ter sentido ansiedade no nível 8,
eu acreditei e pensei, desta vez eu não vou fracassar. Então, eu até consegui falar, mesmo não conseguindo impor a minha opinião. Aí, na próxima reunião, eu sabendo que vai me dar ansiedade, eu vou diminuir o nível dessa ansiedade. Eu vou acreditar que não vou fracassar, porque já na outra vez que eu acreditei que não ia fracassar, eu até consegui falar alguma coisa. E aí, eu não ficarei em silêncio, não falarei só alguma coisa e também colocarei a minha opinião. Numa próxima reunião, eu sabendo que eu terei ansiedade, eu evito essa ansiedade com outros pensamentos me ocupando. Essa ansiedade diminui de intensidade, de 8 para 5. Eu já acredito que eu não vou fracassar, porque já 2 vezes, uma vez eu falei, mesmo não colocando a minha opinião, na segunda vez eu coloquei a minha opinião, mas ela não foi forte o suficiente, e agora que a minha ansiedade está diminuindo, eu consigo defender a minha ideia e até fazer as outras pessoas pensar. Você percebe como você vai evoluindo através do fato do seu próprio conhecimento? Então, agora nós vamos falar sobre o tratamento do silêncio e da agressividade. Aqui, eu quero tomar muito cuidado. Na literatura, o chamado tratamento de silêncio, ele pode funcionar como uma estratégia de autorregulação saudável. Necessidade de espaço, comportamento passivo ou agressivo ou forma de punição emocional. Tudo depende da intenção e do contexto. Na psicanálise, esse tratamento do silêncio, ele pode representar um mecanismo defensivo, como retraimento, repressão ou isolamento afetivo. Então, o mesmo silêncio que pode ser uma estratégia de autorregulação saudável, ela também pode ser uma forma de punição ou um comportamento passivo-agressivo. Vejam bem como você precisa reconhecer as suas emoções para não acabar fazendo algo que a princípio poderia ser saudável e até te proteger de uma indisposição com outras pessoas, em uma punição emocional e até uma rachadura de amizades ou de relação. Aqui também nós vamos falar sobre o piloto automático. Que piloto? Que automático, Pisse? Sim, a neurociência mostra que boa parte das nossas ações ela é automática. O nosso cérebro, ele economiza energia criando em nós o tal do chamado hábito. Isso é muito eficiente para dirigir, escovar os dentes, para ir trabalhar, mas pode ser prejudicial nos relacionamentos. Na psicanálise, poderíamos aproximar essa ideia de compulsão à repetição, descrita por Freud, como repetição de padrões, que muitas vezes nós até desconhecemos. Os padrões, eles ficam tão intrínsecos em nós, nos nossos atos, que nós chamamos eles de personalidade. A autoconsciência, ela vai ampliar a possibilidade de escolha e fazer com que você quebre alguns padrões que não estão te levando exatamente para o local onde você gostaria de ir. Aqui, nós podemos fazer um diálogo interessante com a psicanálise, né? Nós podemos mencionar um ponto muito importante. Olhar apenas para os traumas, eles nos ajuda. A psicanálise compreende que nós olharmos para os nossos traumas, cuidarmos das nossas feridas, ressignificar as nossas dores, nos ajuda. Mas a literatura contemporânea, ela tende também a integrar uma outra perspectiva. A psicanálise clássica, ela pergunta de onde vem esta dor, de onde vem esse paradigma. Mas nós temos agora, inovando tudo isso, também a psicologia positiva, que vem nos perguntar quais recursos nós possuímos, nós já possuímos, para resolver esse problema. E a neurociência também vem nos trazer uma pergunta muito interessante. Como foi que o seu cérebro aprendeu esse padrão? Juntando tudo isso, a psicologia cognitiva, que traz a pergunta: que pensamento mantém esses padrões? Essas abordagens, elas não precisam, como muitos acreditam, competir. Elas podem ser complementares para a clínica contemporânea. Talvez uma síntese interessante sobre tudo isso seja: não basta compreender o sofrimento, é preciso identificar os recursos internos que permitem transformar esse sofrimento. Eu, particularmente, digo sempre, no tempo em que eu tenho tanto me tratado
psicologicamente, como tratado as pessoas, que todos os traumas nos traz um superpoder. Se a gente olhar só as perdas, talvez nós demoremos muito mais na dor do que na solução dela. Como dizia Donald Winnicott, a saúde não é a ausência de conflito, mas a capacidade de viver criativamente. A psicologia positiva acrescenta que essa criatividade pode ser cultivada por práticas concretas de autoconsciência, fortalecimento das virtudes, relações significativas e construções de propósito. Aqui, agora, eu vou me aprofundar pela base científica e também pela literatura clínica. Nós vamos falar sobre a gratidão. A gratidão como um treino emocional encarnado na prática da neuroplasticidade, sem criar vínculo com aquela positividade tóxica. Sim, muito se falou sobre a positividade tóxica e muito se falou contra também, né? Positividade jamais poderia ser algo ruim, mas ela se transforma em algo ruim quando eu passo por cima das minhas dores sem dar o meu tempo de recuperação. Eu acredito que eu tenho que estar sorrindo independentemente do que eu esteja passando. Eu acredito que eu tenho que estar aceitando independentemente das minhas forças já terem acabado. Eu acreditar que eu tenho que dar independentemente de eu ter para mim e eu estou dando para os outros. Aí, essa gratidão, ela deixa de ser algo que traz saúde e se vincula com algo que te leva rio abaixo à depressão, às doenças, aos tratos mentais, transtornos e traumas. A gratidão, nesse contexto, não é uma obrigação de agradecer, dar a tudo, dar graça, né? Ela traz aqui uma base científica que mostra que exercício como você pensar, por exemplo, quando você acordar, em 3 coisas boas que você quer para o seu dia. E quando você for dormir, você pensar em 3 coisas boas que o seu dia trouxe. Isso sim, ele pode trazer bem-estar. Por quê? Porque quando você mostra para o seu cérebro, admite para a sua consciência que sim, apesar do dia ter sido muito difícil, teve pelo menos 3 coisas boas que você pode levar para frente, o seu cérebro vai aprender a não olhar só o lado negativo. Porque sim, nós temos uma tendência a olhar o lado negativo de tudo. E o lado positivo, a gente passa por cima. Práticas como essa podem aumentar o bem-estar, reduzir sintomas depressivos leves. Embora os efeitos sejam geralmente pequenos e moderados, eles dependem de uma prática real, né? Não da repetição automática. Como eu disse, eu vou dar graça, dá tudo dá graça. Emmons e MacLeod investigaram o contar bênção como intervenção de bem-estar e revisões recentes indicam melhora na graduação da saúde mental e do bem-estar psicológico. Então, sim, você está contando uma bênção que você viveu e que você acredita que é uma bênção. Não apenas por repetição, mas por contagiamento, para se sentir contagiado com as coisas boas que também vêm acontecendo na sua vida, juntamente com as coisas ruins. O ponto central é o seguinte: o cérebro aprende a procurar aquilo que você repete como importante. Quando a pessoa passa treinando a olhar para a ameaça, para a falta, para a culpa, para a rejeição, para o fracasso, o sistema emocional fica mais sensível a esses casos negativos. A prática da gratidão na vida, ela não apaga a sua dor, mas ela cria uma segunda via de percepção. Apesar disso, algo também bom aconteceu no meu dia. Algo também me sustentou neste dia tão difícil. Na neurociência, estudos com imagem cerebral associam a experiência da gratidão a regiões ligadas à cognição moral, julgamento de valor e emoções positivas. Ou seja, a gratidão não é apenas um pensamento, envolve avaliação, afeto, memória, vínculo e sentido na vida. Clinicamente, isso é muito importante, porque muita gente confunde gratidão com submissão. Eu tenho que agradecer, então eu não posso reclamar. Não, não, não e não.
Isso é falso. A gratidão, ela tem que ser uma coisa saudável. A gratidão saudável, ela vai te dizer o seguinte: eu reconheço o que me fez bem, sem negar o que me feriu. Já a positividade tóxica, ela vai soar mais ou menos assim: não olhe para a dor, agradeça tudo e siga em frente. A primeira, ela integra. A segunda, ela reprime. Ela reprime os seus sentimentos, a sua verdade, a sua vida. Viver dizendo sim, 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 eu sou feliz, mesmo quando você está exaurido, isso sim traz doenças e doenças somadas ao corpo e à mente. Na psicanálise, dá para pensar a gratidão como uma capacidade de integração interna. Melanie Klein falava da gratidão ligada à possibilidade de reconhecer o objeto bom, ou seja, perceber que algo fora de mim também me nutriu, me sustentou, me ofereceu algo. Quando a pessoa está muito tomada por ressentimento, inveja, privação ou defesa narcísica, ela pode ter dificuldade de sentir gratidão, porque tudo que é vivido com dificuldade, com ameaça, com sensação de insuficiência. Por isso, o exercício não é escrever: sou grato pela minha casa, pela minha família, pela minha saúde. Isso pode até virar uma frase morta, de acordo com o tanto que você está anestesiado para poder passar por esta situação ainda escrevendo isso. O exercício mais profundo e mais próximo do perfeito, talvez seria: o que hoje me tocou, ainda que de uma forma mínima? Onde eu fui sustentado sem perceber? Que detalhe do dia meu cérebro teria ignorado se eu não passasse a olhar de uma forma mais minuciosa por tudo que eu passei? Exemplo: sou grata pelo café que eu tomei em silêncio, porque por 5 minutos, enquanto eu tomava aquele café, meu corpo conseguiu descansar, minha mente conseguiu pensar, ou coisa desse tipo. Perceba aqui a diferença. Aqui não é uma gratidão mental. Uhul! Eu sou feliz porque eu tenho casa. É uma gratidão encarnada, uma gratidão real. Graças a Deus, antes de responder, eu fui tomar um cafezinho. Pois aquele cafezinho me deu tempo de eu pensar e acabar não sendo agressivo, não tendo uma explosão ou coisa parecida. Entendeu? E o benefício, ele vem da combinação de 3 coisas: atenção, mais emoção, mais repetição. Por que atenção? Atenção é quando você escolhe o foco. Você foca em tudo o que está acontecendo, com atenção. A emoção, ela te dá profundidade. Eu estou vendo tudo o que aconteceu, estou dando validação à minha emoção, ao meu sentimento, mas existe um lado bom e um lado ruim quando houver. Eu destaco o bom e o ruim e mando para o meu cérebro. Apesar disso ser ruim, isso foi bom. Apesar disso ser bom, isso daqui talvez não seja tão bom. E repetir isso cria um caminho neural onde você vai acabar transformando esse exercício tão árduo em algo que vai virar rotina na sua vida, como escovar os dentes, andar ou dirigir. É por isso que, com o tempo, as pessoas começam a perceber mais motivos de gratidão do que de coisas ruins. Não porque a vida ficou magicamente perfeita, mas porque o cérebro deixou de ser treinado apenas para destacar o perigo, o medo, a fúria, a raiva, a mágoa, a inveja, e começou também a detectar amparo, amor, emoção, carinho, cuidado. A frase mais importante aqui é que bem-estar emocional não é parar de sentir dor, é ter ferramentas para não ser governado por essa dor. Eu vou aprofundar aqui um ponto, trazendo a literatura da psicologia, a neurociência, a psiquiatria e fazendo um diálogo com a psicanálise. Nós vamos falar sobre a tecnologia e a psicologia. Será que a tecnologia realmente mudou a psicologia? Eu, sinceramente, diria que, em parte, sim. Durante muito tempo, a psicologia dependia quase exclusivamente dos relatos do paciente. A gente perguntava: você está melhor? E o paciente respondia: sim, estou.
Ou você está pior? E ele respondia: sim, estou. Dependendo da situação, sim ou não. Hoje, nós podemos complementar isso com dados objetivos. Nós temos exames hormonais, frequências cardíacas, variabilidade cardíaca, ressonância funcional, eletrocefalograma, biomarcadores inflamatórios, mas há também aqui um cuidado a se tomar muito importante. A neurociência não substitui a experiência subjetiva. Eric Kandel, prêmio Nobel, defendia que a psiquiatria do futuro precisaria integrar biologia, psicologia, ambiente e aprendizagem. Não existe um único exame capaz de medir a sua felicidade ou o seu sofrimento. Existe, sim, uma integração de evidências. E a psicanálise trabalha isso com a conversa. Nós temos aqui o poder de nos curar através da fala. E aqui vem uma outra pergunta. O cérebro realmente cria expectativas sobre as pessoas? A resposta seria sim. Isso é um mecanismo chamado processamento preditivo. Hoje existe uma teoria importante chamada processamento preditivo. Segundo essa teoria, o cérebro não espera a realidade acontecer. Ele faz previsões sobre a realidade. Por exemplo, você chega no trabalho e seu cérebro já lembra daquele colega irritante, daquela reunião chata ou daquele chefe difícil. Seu corpo começa a responder antes mesmo de qualquer evento acontecer. Aí aumenta o cortisol, tem uma maior tensão muscular, uma maior vigilância, ou seja, muitas vezes não reagimos aos fatos, reagimos à previsão que a nossa mente nos dá de fatos possíveis. E aí, outra pergunta. Nós temos aqui muito mais perguntas do que respostas, mas é importante, pois a filosofia nos ensina a perguntar, indagar para conhecer. A pergunta é: por que fazer algo diferente fortalece as relações? Essa parte aqui ela é muito interessante. Quando convivemos muito tempo com alguém, criamos roteiros automáticos. É disso que nós estamos falando. Casais fazem isso, famílias fazem isso, amigos fazem isso. Exemplo: pai, filho, domingo, almoço e discussão. Veja como um roteiro de domingo ele pode ser feito. O filho vai à casa do pai, faz o almoço de domingo, acaba bebendo aquela cervejinha e discute. O cérebro, ele já criou esse script. Mesmo que você vá pelo caminho dizendo, hoje, o que quer que meu pai fale, eu não vou discordar dele. Já era. Quando você chega lá, você repete o padrão. Mas existe a neuroplasticidade. Quando você muda o contexto, esse contexto viaja junto com a sua vontade. Faz uma trilha na sua mente. E, em vão, ele cria um teatro mental. Então, neste teatro, com um novo roteiro, nós passamos a praticar de outra forma. Esse roteiro, ele quebra o automático. Aí a novidade, ela ativa circuitos ligados à aprendizagem e à recompensa. Existe até um conceito chamado Self-Expansion Theory. É a teoria da expansão do self. Ela propõe experiências novas compartilhadas para fortalecer vínculos afetivos. Então, vamos fazer algo diferente. Domingo, pai, vamos para o jogo de futebol, voltamos alegre porque o nosso time ganhou, almoçamos, não brigamos, não discutimos e seguimos em frente. Nós abrimos aí um novo roteiro, uma nova forma de encarar a realidade. Você já ouviu falar em team bullying? Será que esta palavra tão difícil faz sentido cientificamente? Sim, muito mais do que se imaginava. Antigamente, era percebido empiricamente. Hoje sabemos que experiências compartilhadas positivas aumentam confiança, cooperação, empatia, liberação de ocitocina, sensação de pertencimento. O ser humano, ele é um animal social. O isolamento prolongado aumenta riscos de ansiedade, depressão, mortalidade precoce, com certeza. Também, nós temos que lembrar que dormir é uma preocupação que realmente altera a nossa fisiologia. Sim, dormir bem ou dormir mal altera a nossa fisiologia.
Mas aqui precisamos fazer uma pequena correção científica, para que nós não simplifiquemos demais, né? O que nós sabemos é que o estresse ativa o eixo do hipotálamo, hipófise e adrenal. Isso aumenta com certeza o cortisol. O excesso de cortisol, ele pode prejudicar o início da qualidade do sono. O estresse também pode alterar ritmos circadianos, influenciar secreção natural de melatonina. Então, existe relação entre preocupação e alteração fisiológica do sono, mas não é tão simples quanto nós pensamos. Se você pensa e fica preocupado, sim, você vai diminuir a sua melatonina. O mecanismo envolve aí diversos sistemas neuroendócrinos. E eu te pergunto, quanta pergunta, Pisce? A gratidão aumenta a melatonina? Aqui, a ciência pede cautela. Não existe evidência robusta de que o exercício da gratidão aumente diretamente a produção de melatonina. O que parece acontecer é que a gratidão diminui a ruminação, que diminui o estresse, que facilita o relaxamento, melhora a qualidade do sono e favorece o funcionamento normal dos sistemas hormonais. Ou seja, o benefício sim existe, mas provavelmente é um benefício indireto. E que tal agora falar dos exercícios físicos? Exercícios físicos é realmente um antidepressivo? Essa talvez seja a afirmação mais forte cientificamente deste trecho. Existe enorme quantidade de estudos mostrando os benefícios do exercício. Ele aumenta dopamina, serotonina, endorfinas, endocannabinoides, BDNF, fator neurotrófico. Além disso, reduz cortisol, inflamação, riscos cardiovasculares, melhora no sono, humor, atenção, ansiedade e também na depressão. Algumas meta-análises mostram que exercícios regulares podem produzir efeitos comparáveis aos medicamentos em quadros leves e moderados de depressão, sempre considerando acompanhamento profissional quando necessário. E aí, temos outra pergunta. O problema muda ou muda a leitura do problema? Aqui entramos numa discussão fascinante. Imagine, segunda-feira, você tem 10 reuniões, 15 mensagens e 3 prazos. Nada mudou. Você faz uma caminhada ou um treino ou uma corrida e volta. Ainda lá está te esperando. As 10 reuniões, os 15 problemas continuam, mas você acaba se sentindo diferente. Por quê? Porque mudou o seu estado fisiológico. O estado fisiológico, ele também tem o poder e a capacidade de mudar as suas cognições. Na neurociência, isso dialoga com a ideia de cognição incorporada, pensamentos com o cérebro, mas também pensamentos com o corpo. A psicanálise já falava disso há algum tempo. Curiosamente, Sigmund Freud, ele dizia que o ego é, antes de tudo, corporal. Donald Winnicott enfatizava que o desenvolvimento emocional depende das experiências concretas do corpo e do ambiente. Reich foi ainda mais longe ao propor que conflitos emocionais se expressam corporalmente através das nossas tensões musculares. Hoje, a neurociência e as abordagens corporais encontram pontos de convergências importantes. O melhor preditor da saúde mental seria, então, a atividade física? Na verdade, essa é uma frase que merece um pequeno ajuste. Seria exagerado afirmar que é o único ou absoluto melhor preditor, mas certamente é um dos fatores modificáveis mais importantes. Quando olhamos grandes estudos sobre longevidade e bem-estar, aparecem repetitivamente 5 pilares: movimentos, que seria exercícios físicos regulares; sono, que compete a dormir adequadamente; relacionamentos, que compete em manter vínculos significativos; e alimentação. A nutrição, ela precisa ser equilibrada para conseguir equilibrar todos esses outros fatores. E ainda temos o sentido de vida, um propósito, um pertencimento. Esses fatores, eles são importantíssimos para interagirem continuamente no bem-estar e na felicidade. Em síntese, talvez a grande contribuição seja demonstrar uma antiga divisão entre a mente e o corpo.
Durante muito tempo, acreditamos que primeiro resolvemos os problemas emocionais para depois cuidar do corpo. A ciência contemporânea sugere uma vida de mão dupla, uma via de mão dupla. Mover o corpo modifica o cérebro. Modificar o cérebro altera as emoções. Emoções influenciam os relacionamentos e a fisiologia interfere, claro, que no sono. O sono altera as cognições e as cognições mudam a interpretação da sua realidade. Do ponto de vista clínico, isso leva a uma conclusão importantíssima. Nem sempre precisamos esperar sentir vontade para agir. Muitas vezes a ação precede a emoção. Um treino, uma caminhada, uma conversa significativa, uma noite de sono adequada ou um momento de gratidão não eliminam os problemas da sua vida, mas alteram o estado interno a partir do qual os enfrentamentos ficam muito mais simples. E, frequentemente, é essa mudança de estado que amplia a nossa capacidade de pensar, sentir e escolher as coisas de maneira mais saudável, integrando sempre corpo e mente e uma alma sadia. Então, se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite para uma última reflexão. Perceba uma coisa: em nenhum momento dessa conversa nós encontramos uma fórmula mágica para a felicidade. Nós não encontramos um comprimido, um segredo escondido ou uma técnica milagrosa capaz de fazer a dor desaparecer por inteiro e por absoluto. O que a ciência, a psicologia, a neurociência e até a experiência clínica vem nos mostrando é algo muito mais humano e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. A felicidade não é um destino, ela é uma prática. Talvez você tenha começado esse vídeo acreditando que a sua ansiedade, a sua tristeza, o seu estresse ou a sua irritação fosse apenas defeitos da sua personalidade. Talvez você tenha pensado que nasceu assim, que sempre será assim, ou que não existe outro jeito de viver. Mas hoje nós vimos que o seu cérebro, ele aprende a sentir medo, aprende a reclamar, aprende a viver no piloto automático, aprende a esperar o pior. E se ele aprende isso, existe uma notícia extraordinária no meio de tantas informações. Ele também pode aprender esperança, gratidão, presença, coragem, vínculos saudáveis e novas formas de interpretar a realidade. Isso não significa negar a dor. A psicologia positiva não diz que você deve sorrir quando está sofrendo ou em momentos em que acontecimentos te levaram a algum tipo de dor. A neurociência não diz que basta você pensar positivo. A psicanálise não diz que você deve esquecer a sua história. Muito, muito, muito pelo contrário. Elas parecem concordar em uma coisa fundamental. Você não é apenas aquilo que aconteceu com você. Você também é aquilo que faz com que você possa fazer acontecer na sua própria vida. E talvez a maior descoberta desta conversa seja perceber que pequenas escolhas têm consequências gigantescas. Uma caminhada, uma boa noite de sono, uma ligação para um velho amigo, um abraço, um treino, um momento de silêncio, um diário emocional, uma alimentação saudável. 3 coisas pelas quais você seja grato. Escolha em um dia, no final do seu dia, tentar numerar. Nada disso muda o seu passado, mas tudo isso muda quem você está se tornando. E talvez a felicidade seja justamente isso. Não é a ausência de problemas, mas a capacidade de continuar construindo uma vida que faça sentido, mesmo quando os problemas continuem persistindo em existirem. Então, eu quero deixar aqui uma provocação para você. Quando esse vídeo acabar, não feche o YouTube. Siga a vida como se este vídeo não tivesse acontecido. Eu peço que você escolha uma única prática de tudo isso que foi dito. Apenas uma. Pode ser uma caminhada amanhã, ou hoje à noite, no final do seu turno. Pode ser agradecer 3 coisas quando você já estiver na cama, tomando aquele chazinho quente para que a sua noite de sono seja abençoada. Pode ser também ligar para alguém importante. E isso pode ser agora. Pode ser dormir uma hora mais cedo. Pode ser marcar aquela consulta que você anda adiando com o seu psicanalista. Ou mesmo com aquele médico.
Mas escolha uma dessas coisas. Não deixe de fazer, porque conhecimento sem prática é apenas entretenimento. Transformação acontece quando aquilo que aprendemos encontra um espaço na nossa rotina. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi a maior reflexão que este vídeo trouxe? Qual hábito que você percebeu que precisa mudar na sua vida? E qual prática você vai começar ainda hoje? Escreve aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e a sua experiência pode ser exatamente a resposta que outra pessoa precisava encontrar. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana nós conversamos sobre psicologia, psicanálise, neurociência, comportamento humano, relacionamentos e os grandes desafios da vida contemporânea, sempre buscando transformar conhecimento científico em algo prático para a vida real. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que anda sobrecarregada, ansiosa ou acreditando que não existe saída. Às vezes, uma conversa pode ser o começo de uma transformação. Eu sou Kelly Damasceno, psicanalista e analista corporal. E este é o canal Corpo e Consciência. Aqui nós acreditamos que entender a mente é importante, mas aprender a cuidar dela é ainda muito mais importante. Nós pedimos e deixamos aqui um alerta. Cuide do seu corpo, cuide das suas emoções e cuide das suas relações. Isso vai mudar a sua história, porque a felicidade talvez não seja encontrar uma fórmula mágica que te dê uma vida perfeita. Talvez seja construir todos os dias uma vida que valha a pena ser vivida. Muito obrigada pela companhia e lembre-se de uma última coisa. Seu cérebro está aprendendo o tempo todo. Que ele aprenda, a partir de hoje, a trabalhar a favor da sua vida e não contra ela. Um grande abraço, fique bem, cuide-se e nos encontramos nos próximos vídeos, aqui no Corpo Consciência. Até a próxima. Esses estímulos, nos, o que gera a o que gera a o famoso estudo da Harvard acompanha a qualidade dos relacionamentos. Aqui nós também vamos falar sobre o analfabetismo e a terapia. Como dizia Donald Winnicott, a saúde não é a ausência de conflito, mas a capacidade de viver criativamente a psicologia. De auto estudos clássicos de Emmons e MacLeod, ele envolve diversos sistemas neuroendócrinos. Meu Deus. Neuroendócrinos. Endocannabinoides. BNF. Faltou fator neurotrófico. E aí vem outra pergunta. Wilhelm Reich certamente é um dos fatores modificáveis mais importantes.